E imagina só, você trabalha praticamente todos os dias e não tem tempo para fazer mais nada na sua vida. E então se sente mal e muito desanimado. Entretanto, certo dia, ao voltar para casa, encontra uma garota meio raposa preparando algo para você comer. Com isso, descobre que ela está lá para o servir e fazer sua vida ser muito mais feliz, o que pode gerar alguns problemas por causa dela parecer ser muito nova. Eu sou o Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Kitsune no Senko. E pessoal, uma passadinha antes do resumo para pedir que vocês curtam o vídeo e comentem aqui embaixo. Isso ajuda demais com o engajamento e faz o YouTube recomendar o canal para mais pessoas. A história inicia com o programador terminando um projeto que demorou muito tempo. Porém, quando estava prestes a ir para casa, um colega de trabalho apareceu pedindo ajuda, pois outro projeto estava com problemas. Mesmo querendo dizer não, ele aceitou, e isso estava o fazendo ficar cada vez mais chateado. A cena corta para outro mundo, onde algumas garotas raposas estão vendo essa escuridão no protagonista. Pensando em um modo de salvá-lo, uma delas se levantou e disse que iria para o mundo humano dar um jeito nisso. Enquanto pegava o trem para casa, até as pessoas ao redor sentiam que algo estava errado com ele. Quando chegou, ele deu de cara com Senko e pensou que estava no apartamento errado. Contudo, ele viu que não tinha se enganado. Então entrou em casa e foi recebido por ela, a qual estava preparando o jantar. Pensando que seria preso se alguém visse uma garotinha em seu apartamento naquele horário, ele a expulsou. No entanto, ela entrou novamente, atravessando a porta. Senko queria que ele experimentasse logo o jantar, e ficou triste quando o protagonista demonstrou estar mais preocupado com quem ela era do que em comer. Com isso, Senko fez um drama e fingiu que colocaria a comida fora, e então ele decidiu comer. Kuroto gostou bastante da comida e sentia que aquilo era algo nostálgico. E então ele se perguntou quanto tempo fazia desde que ele comeu uma refeição assim com alguém ao chegar em casa. Isso fez parte daquela escuridão sumir, porém ele ainda queria saber quem era aquela criança. Assim perguntou quem ela era. A garota se apresentou como Senko, disse ter 800 anos e que era uma raposa semideusa. Kuroto não acreditou totalmente nisso e queria saber o motivo dela estar lá. Senko contou que veio ajudar ao ver como ele estava abatido, e contou o motivo secreto de ter ido ajudar justamente ele, que é apenas pelo protagonista ser o tipo de rapaz bonito que ela gosta. Na verdade, ela tem uma dívida com a família dele, porém não contou mais sobre isso. Enquanto tomava um chá após o jantar, Kuroto se lembrou do passado, de quando estava com sua avó. Quando Senko retornou, ela queria mimá-lo, então pediu para ele escolher algo. Assim, olhando para a cauda dela, o protagonista pediu para tocá-la. Mesmo com vergonha, ela aceitou, e a cauda era tão fofa que ele não conseguia parar de tocar. Isso fez sumir mais um pouco daquela escuridão. E ele queria fazer algo por ela, porém a única coisa que Senko queria é ver um sorriso no rosto do protagonista. Com isso, depois de mais algumas palavras bonitas, Senko fez Kuroto deitar em seu colo, e então mais lembranças apareceram e vemos quando ele se perdeu na floresta, porém encontrou sua avó graças a uma garota. Assim vemos que mais da escuridão foi eliminada. Ao acordar, Kuroto sentia que seu corpo estava muito mais leve. Então ele agradeceu a garota, mas Senko disse que aquilo era apenas o começo. No dia seguinte, ao acordar, o protagonista pensou que tudo o que houve foi um sonho. Porém, ao dar de cara com Senko voando, percebeu que tudo foi real. Ela estava preocupada, pois ele não tinha dormido o suficiente, e quando mais perto ele estava de trabalhar, mais aquela escuridão aparecia. Como ficou sozinho em casa, Senko decidiu fazer uma boa limpeza e deixou tudo brilhando. Depois de um longo dia de trabalho, Kuroto voltou para casa e ficou feliz após comer e tomar um banho quente. Por ter entrado água nos ouvidos dele, Senko decidiu ajudar e disse que iria limpá-los. Porém, ele só aceitou quando ela disse que o deixaria tocar em suas orelhas. O protagonista se sentiu tão bem que pensou estar no paraíso e caiu no sono. Mas teve um sonho estranho, onde alguém muito parecido com ele estava em um campo aberto mimando Senko. Ao acordar, ele não sabia se aquilo era ou não um sonho. Então perguntou para ela se eles já se conheciam. Assim, ela disse que é possível que já tenham se encontrado antes. Como prometido, ela o deixou tocar em suas orelhas, porém ele acabou indo longe demais. Senko ficou brava com o que houve, mas ainda estava preocupada com Kuroto, e então mandou ele ir dormir. Ela ficou em choque ao descobrir que ele dormia apenas 4 horas por dia, por isso fez ele ir logo para a cama. No entanto, antes de dormir, Kuroto pensou que era errado ficar na cama enquanto a deusa estava no chão. Contudo, quando foi falar com ela, Senko entendeu errado e pensou que Kuroto queria dormir abraçado, o que deixou a situação ainda mais estranha. No dia seguinte, ela não o deixou sair de casa até tomar café da manhã. Assim vemos que ele estava com uma aparência muito melhor.
No fim de semana, eles estavam jogando videogame juntos, porém por estarem fazendo muito barulho, a vizinha deles apareceu para reclamar. Quando viu Senko, ligou para a polícia imediatamente, e então eles correram para explicar a situação, e a semideusa a convidou para almoçar com eles. O nome da vizinha é Koenji e ela trabalha em casa. A garota estava muito mais simpática e quando Senko se apresentou, disse que era a esposa e mãe de Kuroto, porém Koenji nem prestou atenção por estar comendo. Contudo, quando a comida acabou, ela foi direta e perguntou se Senko estava fazendo um cosplay. Para evitar a confusão falando sobre ela ser uma semideusa, Kuroto confirmou que era um cosplay. Isso facilitou as coisas, mas a vizinha é muito fã da personagem que Senko se parece, e então tiveram que fingir que a conheciam. E quando Koenji foi embora, o protagonista disse que precisavam de uma história melhor para explicar Senko estar lá. Como a vizinha achava que Senko usava um cosplay de uma personagem de um anime, precisavam assisti-lo e a semideusa gostou muito. Mais tarde, quando estavam sem mantimentos, precisavam ir ao mercado, e como ficaria preocupado em deixá-la ir sozinha, o protagonista foi junto com Seiko disfarçada. Ao chegarem no mercado, ela se impressionou com o tamanho do lugar, e vemos que por ser uma deusa da agricultura, ela entende muito bem de vegetais. Kuroto percebeu que estava se preocupando à toa, pois mesmo não parecendo, Senko tinha 800 anos. E era capaz de ir sozinha fazer compras. Ao saírem, eles conversaram um pouco e Kuroto percebeu que essa foi a primeira vez que ele gostou de fazer compras, tudo graças a Senko. Depois de mais um dia de trabalho, o protagonista voltou muito mais cansado do que de costume, e para piorar terá que trabalhar no domingo. Kuroto foi direto para a cama, porém antes de colocar o seu celular para despertar, Senko disse que não precisava disso, pois ela iria acordá-lo. Entretanto, no dia seguinte, quando ela tentou acordá-lo, percebeu que o protagonista estava com muito sono, e então estava sendo muito mais fácil mimá-lo. Assim, ela convenceu Kuroto a continuar dormindo. Ao acordar, ele percebeu o que aconteceu, e Senko estava muito feliz por ter conseguido fazer o protagonista descansar. Mais tarde, vemos que Senko usa o fogo de Kitsune para fazer suas tarefas, e ela se orgulha de suas habilidades com isso. Porém, a única coisa que o protagonista percebeu é que iria economizar na conta de gás. Depois do protagonista ir trabalhar em um dia chuvoso, Senko estava testando as máquinas que haviam no apartamento. Ela planejava dominar toda a tecnologia que havia em casa, porém não aguentava o barulho do aspirador de pó. Senko não quer que o protagonista a ache inútil, e então estava se esforçando. Mas estava com muita dificuldade, ainda mais quando ligou todas as máquinas sem querer e não sabia como desligá-las. Entretanto, por causa disso, a energia caiu, e quando Kuroto chegou em casa e encontrou a garota em choque, ela estava muito envergonhada por ter causado problemas. Porém, o protagonista não estava se importando com aquilo, pois ver o sorriso dela era a única coisa que ele precisa ao chegar em casa. E enquanto isso, no mundo dos deuses, algumas semideusas estavam preocupadas que a escuridão de Kuroto nunca desaparecesse por causa dos erros de Senko. E então Shiro decidiu que também iria para o mundo humano. Ao terminar mais um dia de trabalho, o protagonista estava ansioso para o jantar e percebeu que estava muito acostumado em ter Senko em sua vida. No entanto, ao chegar no apartamento, viu que outra semideusa estava lá. Depois do jantar, Senko explicou o motivo delas amarem tanto o tofu frito, que basicamente é por causa das oferendas do santuário delas. Senko disse que estava na hora de Shiro ir embora, porém ela disse que estava lá por causa de Kuroto. Ela deixou que ele fizesse carinho na cabeça dela, o que deixou Senko com ciúmes. Assim, o protagonista sentiu que estava no céu por estar acariciando duas criaturas tão fofas. Entretanto, interrompendo o momento, Shiro disse para o protagonista revelar seus desejos mais profundos, e tudo o que ele pediu foi para fazer carinho na cauda dela. Por causa disso, Kuroto entrou em transe e correu atrás da garota, fazendo Shiro ter que fugir com seus poderes. Porém, ela foi parar na frente de Koenji, que pensou estar alucinando. Além disso, como o protagonista estava triste, Senko deixou ele acariciar sua cauda e vemos que Shiro não queria mais mimá-lo. Em outro dia, depois de preparar um banho para Kuroto, Senko percebeu que a escuridão ainda estava presente nele. Assim, teve a ideia de lavar as costas dele, o que Kuroto tentou negar, mas foi obrigado a aceitar. Isso foi muito melhor do que ele havia imaginado, e eles tiveram mais uma noite feliz, com Kuroto acariciando muito a cauda de Senko. No dia de folga do protagonista, Shiro apareceu mais uma vez e ficou feliz em jogar videogame com eles. Ao contrário de Senko, ela é boa nisso, e o protagonista percebeu que Shiro era como uma criança, e então parecia que ele e Senko eram os pais dela.
Como o lanche que Senku fez estava acabando e Shiro queria o último, decidiu fazer um acordo com Kuroto. Quem vencer no jogo de luta fica com a comida. O protagonista estava confiante, porém não teve chance alguma. Dessa forma, Senku explicou que Shiro estava usando sua habilidade ocular para ler a mente dele, ou seja, estava trapaceando. Mesmo assim, eles continuaram jogando e Kuroto perdeu todas as partidas. Além disso, eles descobriram que Shiro havia ido para a casa da vizinha, o que os deixou preocupados. A cena corta para Koenji. Ela é uma mangaka e também é uma universitária, por isso mal tem tempo livre. De repente, Senku apareceu e deu uma marmita para a garota como um pedido de desculpas por causa de Shiro. Assim, Koenji entendeu que aquilo não era uma alucinação. Entrando na casa dela, Senku viu que estava uma bagunça, e então começou a limpar tudo enquanto Koenji comia. Ela teve uma ideia, então pediu que Senku vestisse um uniforme de empregada e a convenceu, dizendo que Kuroto iria gostar. Com isso, ela tirou diversas fotos e deu a roupa para Senku como uma forma de agradecer a ajuda dela. Quando a semideusa foi embora, Koenji estava com muita inveja de Kuroto, pois ela queria muito ter Senku em sua vida. Ao chegar em casa, o protagonista levou um susto ao ver Senku vestida de empregada, e então ela explicou a situação e tudo ficou bem entre os dois. Depois do jantar, por ter movido algumas coisas pesadas no trabalho, o protagonista estava com dor nas costas, e então ela decidiu ajudar com massagem. O plano dela é pisar nele, pensando que Kuroto gostaria disso. Porém, o protagonista disse não ser tão esquisito. Desse modo, ela fez massagem com suas mãos, mas acabou fazendo o que queria anteriormente, o que lhe custou muito. Como forma de agradecimento, o protagonista decidiu fazer massagem nela e Senku ficou muito feliz com isso. No entanto, vemos Shiro com uma cara séria enquanto olhava para tudo isso, se perguntando se o protagonista sabia o que estava acontecendo. A cena corta e vemos aquele homem parecido com Kuroto mais uma vez. O protagonista sonhou com isso de novo, e queria saber se tinha alguma relação com o passado. Ao saírem para o trabalho, eles deram de cara com Koenji, a qual comentou com Senku que Kuroto parecia mais feliz ultimamente. Prestes a terminar o trabalho do dia, aquele mesmo colega apareceu pedindo ajuda mais uma vez, e o protagonista acabou aceitando, então ficando até tarde perdeu o último trem. Por causa disso, ele estava voltando para o escritório para dormir lá, mas no caminho encontrou Shiro. Ela decidiu usar seus poderes para levá-lo até o apartamento, pois sabe que Senku ficará triste se ele não voltar. Contudo, como ele se beneficiará com os poderes dela, Shiro pedirá por alguns tributos. Basicamente, foram algumas comidas de mercearia. Assim, depois de comer, ela criou um portal e eles foram para o outro mundo. E enquanto andavam, Shiro perguntou se o protagonista sabia o motivo de Senku passar por tantos problemas por causa dele. Kuro não faz ideia, então Shiro mencionou sobre o ancestral dele, aquele mesmo dos sonhos, ou seja, Senku trata ele tão bem por causa daquele ancestral que ela gostava tanto. Entretanto, Kuroto não se importa com isso, pois independente do motivo ele está feliz de estar com ela. Com isso, Shiro deixou ele no santuário perto de sua casa, e quando o protagonista chegou foi recebido com muita alegria. Para a felicidade de Kuroto, ele estava de férias. Porém, será apenas um dia. Mesmo assim, Shiro queria fazer algo, então levou todos eles para a praia. Koenji achou estranho estar naquele lugar, pois não se lembra como chegou lá. Assim vemos como Shiro fez isso. Logo de cara, as duas começaram a brincar na água e Kuroto estava feliz que elas se tornaram boas amigas. Como os dois estavam apenas sentados conversando, Shiro os chamou para brincarem. E então eles jogaram vôlei em dupla e vimos como elas são boas nos esportes. Eles estavam se divertindo muito, porém quando Senku daria o seu golpe final, sentiu dor nas costas e teve que parar o jogo. O grupo fez uma pausa para comerem e Koenji mostrou que estava preparada para tudo. Quando o protagonista estava procurando algo para ajudá-los no churrasco, encontrou uma barraca de comida, onde uma mulher muito bonita estava. Ela deu para ele alguns frutos do mar como presente, e quando Kuroto estava dizendo que não poderia aceitar algo tão caro, ela sumiu. Ao retornar, ele contou para Senku o que aconteceu, porém ela achou muito estranho ele ter encontrado uma pessoa, pois aquela ilha é um local entre o mundo dos deuses e dos humanos, ou seja, era muito difícil para um humano ir para lá. Com as garotas voltando, eles prepararam a comida e tiveram um ótimo jantar. Durante a noite, Kuroto disse que estava se divertindo muito, porém ficou um pouco triste, pois aquilo já estava acabando. No entanto, Senku disse que ele não deveria se preocupar com isso, pois tudo acaba um dia, e mesmo sendo triste não era motivo para sofrer, porque eles podem pensar no começo de um novo dia de diversão. Além disso, descobrimos que aquela mulher também é uma semideusa e gostou de ouvir aquilo. Enquanto se arrumava para o trabalho, Kuroto viu uma comida na TV e ficou com muita vontade de comer aquilo, então Senku ficou interessada. Não sabendo como preparar, ela foi até Koenji,
a qual disse que aquela comida era muito fácil de fazer, então começaram a cozinhar juntas. Mesmo Shiro usando seus poderes na cara dela, a garota ainda não suspeitava que as duas não eram humanas. Depois de trabalharem juntas, onde Shiro estava mais atrapalhando do que ajudando, a comida ficou pronta e estava muito boa. Sabendo como fazer, durante a noite ela preparou isso para a janta, o que deixou o protagonista muito feliz. Depois de mais um dia de trabalho, Kuroto estava feliz em voltar para casa, porém Senko percebeu que o cabelo dele já estava grande demais. E então ela decidiu cortar para ele. Por mais incrível que possa parecer, com apenas uma tesoura ela conseguiu mudar o formato e até fazer luzes no cabelo do protagonista. Enquanto Senko cortava o cabelo dele, Kuroto se lembrou do passado, de quando sua mãe fazia a mesma coisa. E depois de um tempo, o corte ficou pronto. No entanto, ela queria dar o serviço completo. E então o levou para a banheira e começou a lavar o cabelo de Kuroto, o que fez ele se sentir no paraíso. Depois disso, o protagonista agradeceu a Senko pela ajuda, mesmo que ela tenha errado no começo e precisou usar seus poderes para consertar. Além disso, ela estava muito feliz, pois desde que conheceu Kuroto, aprendeu muitas coisas novas e divertidas. Com a chegada do inverno, Senko ficou muito feliz, pois queria muito ver a neve, porém ficou muito preocupada ao ver que o protagonista pretendia ir trabalhar mesmo com esse tempo. Ela não queria deixar ele ir embora de jeito nenhum. Porém, do lado de fora, Kuroto recebeu uma mensagem dizendo que não precisaria ir trabalhar. Como estavam com tempo livre, Senko quis brincar na neve, e ao vê-la naquele cenário, o protagonista notou como ela era bonita. Porém, ao falar isso para a garota, fez ela ficar com muita vergonha. Depois disso, eles começaram a jogar bolas de neve um no outro e se divertiram bastante brincando juntos. Ao voltarem para casa, Senko estava com dor nas costas. E quando Kuroto estava trocando de roupa, ficou sério e perguntou para ela se poderia esquentar suas mãos na cauda dela. Senko aceitou, porém não se sentiu bem com isso, tanto que acabou ficando resfriada. Assim proibiu que ele fizesse isso, porém não durou muito, pois ao ver como ele estava chateado, Senko permitiu que ele acariciasse a cauda dela. Entretanto, enquanto fazia isso, aquela outra Kitsune apareceu. O nome dela é Sora, e Kuroto percebeu que era a mesma mulher que ele conheceu na praia. Ao se apresentar, ela explicou que era a chefe de Senko, e começou a dar em cima de Kuroto, o que fez a garota ficar com ciúmes. A situação ficou muito estranha, onde parecia que os dois fariam algo indecente. Porém, para surpresa de Sora, a única coisa em que o protagonista se interessou foi em acariciar a cauda dela. Contudo, Senko entrou na frente, dizendo que Kuroto não precisava de outra Kitsune. Assim, depois de dizer que o protagonista era um homem com gostos muito estranhos, Sora disse que iria embora, mas antes disso falou para Kuroto cuidar melhor da saúde dele, pois parecia muito cansado e ela não quer que Senko fique triste por causa dele. Sozinhos de novo, Senko estava brava por ele estar interessado na causa de outras. Porém, mesmo estando com ciúmes, ela não queria admitir isso. E em outro dia, vemos que a garota já estava acostumada com aspirador de pó. E enquanto ela limpava, encontrou uma caixa que a fez lembrar do passado, de quando ela viu o protagonista perdido e o ajudou. Contudo, de repente, ela sentiu que a escuridão do protagonista estava crescendo, e então sabia que seria uma noite difícil. Por causa disso, quando ele chegou em casa, ela estava o esperando com algo especial. Assim, tinham várias bebidas e comidas diferentes que eles comem em dias comuns. No entanto, quando eles conversaram sobre as árvores de cerejeira, Kuroto ficou triste, pois fazia muito tempo que ele não ia olhá-las. Depois disso, Senko trouxe mais comidas e bebidas e o protagonista já estava bêbado. Ele começou a contar sobre seu dia no trabalho, onde seu chefe ficou gritando com ele por causa de alguns pedidos de um cliente, mesmo que Kuroto já estivesse fazendo isso como hora extra não remunerada. O protagonista estava se sentindo mal por causa disso, porém achava que não poderia reclamar, pois tinham pessoas que sofriam muito mais do que ele. Entretanto, Senko disse que não era errado reclamar, e que estava lá para ouvir como ele se sente. Com isso, lágrimas saíram dos olhos de Kuroto, e enquanto Senko o consolava, ele caiu no sono, porém a escuridão continuou crescendo. Já havia se passado o ano que ela estava junto do protagonista, e Shiro estava brava por causa disso, pois queria que Senko estivesse lá para cozinhar comidas gostosas para ela. Desse modo, Sora comentou achar que não demorará muito para Senko retornar, porque tudo tem um fim. Em outro dia, Kuroto teve problemas no trabalho mais uma vez, e a escuridão de dentro dele não parava de crescer. Como ele estará de folga nos próximos 2 dias, disse para Senko que eles poderiam fazer uma viagem. E então ela já sabia para onde queria ir, ver as cerejeiras com ele. Entretanto, no dia seguinte, a mãe do protagonista ligou e disse que o pai dele estava no hospital. E então Senko convenceu a ir visitar seus pais. E estando preocupado em deixar Senko sozinha, Kuroto deixou um celular com ela e a ensinou como utilizá-lo.
Depois de uma longa viagem, o protagonista chegou no hospital, porém descobriu que seu pai apenas tinha ficado bêbado e se machucou caindo no chão. E enquanto isso, vendo que estava tudo bem entre eles, Senko planejava ir embora. Porém, antes disso, Koenji apareceu na porta do apartamento para agradecer por uma marmita. E depois de conversarem um pouco, ela foi embora. De volta para Kuroto, enquanto ele rezava por sua avó, se lembrou de quem o ajudou no dia em que se perdeu. E pensando sobre seu ancestral, percebeu que Senko sempre esteve ao lado dele. Porém, quando ele ligou, ninguém estava em casa para atender. No dia seguinte, o protagonista voltou para casa, porém ao chegar, Senko não estava lá. Então Kuroto foi perguntar se Koenji sabia de alguma coisa, e ela disse que viu a garota saindo no dia anterior. No mundo dos deuses, depois de preparar comida para Shiro, Senko quis ter uma conversa com Sora. Ela perguntou sobre a escuridão de dentro do protagonista e o motivo dela ainda não ter sido eliminada. Sora disse que só havia um significado, que Senko conseguia livrá-lo daquela escuridão, porém não queria, pois se fizer isso não terá mais necessidade de voltar para lá. O último episódio daquele anime que Senko gosta tinha acabado de lançar, e o protagonista estava assistindo sozinho, onde a heroína principal se sacrificou para salvar o mundo. E estando com saudade de Senko, ele correu para procurá-la, pois não conseguia aceitar que nunca mais iria vê-la. A cena corta para o passado, quando o ancestral do protagonista apareceu quando Senko precisava de ajuda. Voltando para ela, Sora comentou que Senko estava tentando devolver a bondade que aquele homem mostrou para ela. Mesmo assim, independente do resultado, a despedida será muito dolorosa. E então Sora perguntou se ela estava disposta a sentir essa tristeza mais uma vez. Com isso, vemos o que aconteceu com o ancestral do protagonista, que morreu por causa de alguma doença. Mesmo assim, Senko diz que não pretende desistir, e quer continuar ajudando Kuroto, pois irá mimá-lo o quanto ele quiser. E enquanto isso, o protagonista estava muito triste, pensando que nunca mais conseguiria ver Senko. Porém, ao olhar para uma árvore de cerejeira, algo incrível aconteceu e ela retornou. Como estavam na frente das cerejeiras, eles decidiram ir até elas e começaram a comer juntos. Entretanto, Senko acabou ficando bêbada e ficou com muita vontade de mimá-lo ainda mais. Além disso, Kuroto comentou saber que ela estava cuidando dele desde que ele era criança, e então agradeceu por tudo. Senko disse fazer aquilo porque quer, então não tinha motivos para agradecimento. Assim, deixou ele deitar em seu colo até cair no sono. Além disso, Shiro e Koenji também apareceram e eles assistiram o último episódio daquele anime juntos. E então descobrimos que a heroína principal não havia morrido e tinha retornado para as pessoas. Com isso, nessa noite maravilhosa, Kuroto disse para Senko que quer ficar junto dela para sempre, e a vida deles voltou a ser como era antes. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Kitsune no Senko. Se querem que eu traga outros animes, não se esqueçam de deixar o like e comentar aqui embaixo. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!